Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre jejum. E, bem, o que que o jejum para que o jejum serve? Por que que a gente deve fazer jejum? E qual o efeito do jejum na nossa vida? Vamos falar primeiro do mais básico, né? Eu vou indo conforme eu achar que vai avançando nos conceitos, né? Que se não souber de um, você não vai conseguir saber o outro. Então, primeiro, a base. O que é o jejum? O jejum é quando você deixa, deixa, de, deixa de fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa em geral, né? Isso aí já coloca uma gama de coisas que entram. O mais comum, né? O mais comum, o que eu já fiz também, né? É quando você deixa de comer e beber coisas. Como assim? Eu não tenho um nome, não sei se é jejum intermitente ou se é outro nome, eu não lembro, tá? Mas o nome você não precisa gravar o nome, o importante é você fazer, se você querer fazer. É quando você, tipo, deixa de, o que eu fiz, né, no caso, foi, eu, não, eu estabeleci um horário, orei para Deus, meu Deus, eu vou fazer jejum desse horário aqui agora até tal horário. É, e, e eu ficava sem comer nem beber nada sem ser água. Então, tipo, eu só podia beber água naquele horário, mas não podia comer nada. Nada mesmo, você só pode beber água. E é bom, tá? Ajudou. Tipo, o jejum não é só isso que eu falei, que esse foi um dos exemplos de jejum. Mas tem pessoa que faz jejum de ficar sem mexer no celular, tem pessoa que faz jejum de... Não sei. Jejum, jejum representa um sacrifício, uma coisa que você quer fazer e não vai fazer por Deus, pelo seu propósito, entende? É um sacrifício. E já entra no para que o jejum serve. Bem, como eu acabei de falar, jejum é um sacrifício que serve para um propósito que você vai fazer. O propósito pode ser qualquer coisa. Ah, eu quero me libertar de um pecado. Eu quero receber uma bênção. Eu quero ficar mais próximo de Deus. Coisas, propósitos espirituais, né? Espirituais, mas também até físicos, né? Tipo, sei lá, eu quero acabar com uma doença que eu tenho, tanto espiritual quanto físico. Maioria ele é usado para espiritual, mas não tem problema nenhum você fazer mais de um propósito ou fazer para uma coisa física, né? Desde que aquela coisa não desagrade a Deus. Porque não adianta você fazer jejum para uma coisa que Deus não quer. E Deus, às vezes, nem o que nem sempre que é óbvio para você, né? Parece que aquilo é a melhor coisa para você, vai ser para Deus, porque a gente está limitado ao tempo e às condições de outras coisas. Deus é metafísico, né? Sobrenatural. Deus vê além do que a gente vê. Então, o que parece às vezes ser melhor para nós não é. Então, aprenda a receber um não mesmo com jejum. Jejum é para te ajudar mais, mas não uma garantia. E o que que o jejum e o que que o jejum causa? Lembra que eu falei que jejum é para um propósito? Pode ser qualquer um. Bem, o jejum ele eu também já falei, mas ele ajuda no propósito. Não necessariamente uma garantia que você vai conseguir aquilo que você está fazendo o jejum para, entendeu? Exemplo, eu vou fazer um jejum para, sei lá, receber uma bênção na minha área financeira. Mas às vezes, Deus não, mesmo com jejum, você tá até talvez se aproxime, na verdade não talvez, né? Mas você vai se aproximar de Deus no jejum, né? Mas você talvez não receba aquilo que você está jejuando por. Exemplo, essa bênção na área financeira pode ser uma coisa ruim, mas como assim, Vitor? Como assim bênção na área financeira é uma coisa ruim? Exemplo, eu não tô falando que ser rico, ser milionário, ou ter bastante dinheiro é um pecado. Pecado é você fazer dinheiro um ídolo, colocar aquilo acima de Deus.
Mas é o seguinte, às vezes isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes você não está preparado, às vezes o cenário que você está não é o certo. Às vezes você vai receber aquilo, mas não naquela hora, não agora, por diversos outros motivos. Tem mil e um motivos, tá? Então, não literalmente, tá? Esse é só um exemplo que eu tô querendo dizer que pode ser qualquer motivo. Então jejue achando que obrigatoriamente você vai receber pelo que você está jejuando. Aquilo serve mais para te ajudar no propósito e se aproximar de Deus. Porque o jejum, além do propósito, serve para te aproximar de Deus. Então é isso, o jejum ele serve para te aproximar de Deus, né? Primeiramente. Segundo, para te ajudar naquilo que você está jejuando por. Se você quiser, vocês podem pesquisar aí tipos de jejum, né? Para vocês fazerem. Que eu falei né? Que é o único que eu fiz já. Mas tem diversos outros. Eu não vou saber falar todos, então vocês podem estar pesquisando. Tipos de jejum no cristianismo. E vai aparecer, né? YouTube também ajuda muito na caminhada da fé, né? Desde que você saiba discernir se aquilo é de Deus realmente ou não, através da Bíblia. Então foi esse o vídeo. Jejum às vezes é subestimado pelas pessoas. Eu mesmo eu vou admitir. Eu não acho isso uma coisa boa, né? Mas tipo, eu não achava jejum uma coisa eficaz de verdade. Eu achava que era, não sei, eu só achava que não era importante, que não ia adiantar muito. Mas quando eu fiz, ajudou bastante. Então não tenham esse pensamento que jejum é importante, assim como ler a Bíblia, orar, ir na igreja. Jejum é uma das formas de se aproximar de Deus, pensem nisso. Mesmo não sendo tão importante quanto ler a Bíblia ou orar, porque ali eu já expliquei os motivos, né? Em outros vídeos, mas ainda assim é importante e ajuda muito. Então façam jejum se vocês estiverem não só precisando de algo, mas também para agradecer a Deus, né? Jejum também é uma forma de gratidão a Deus, pode ser usado como uma forma de gratidão. Então foi esse o vídeo. Deixem o like, se inscrevam, hypem o vídeo se tiver essa opção. Então eu acho que nem tem, né? Porque o canal não tem tanta view, não tem tanto inscrito. Mas com certeza vai ter a opção de deixar o like, compartilhar e se inscrever para essa mensagem chegar às mais pessoas. Então foi isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau.